Boa noite, meus amigos e minhas amigas do nosso canal Escola Teológica Católica. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, vamos rezar, nos encomendar a Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo de Deus, vinde nesta noite para nos abençoar e também nos proteger, nos livrar de todos os males do corpo e da alma. Vós que sois o Consolador, que possamos ter uma noite abençoada, uma noite de paz, e que possamos, de acordo com a graça de Deus, aprender e buscar mais e mais os ensinamentos da Sagrada Escritura, da Sagrada Tradição e do Magistério da Igreja, na qual inspirastes e assististes. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus. Antes da gente gravar o nosso vídeo de hoje, eu quero primeiramente pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal, compartilhem os nossos vídeos, deixe o seu comentário, a sua pergunta, tá, gente? Para nos ajudar a que o nosso canal possa crescer. Deixe o seu joinha, o seu like, ative aí o sininho, não deixe de clicar aí o sininho para que os vídeos possam aparecer aí para você e também para aqueles que vocês compartilharem. Então, não deixe de nos ajudar, pode fazer a pergunta que você quiser, ou aí nos comentários, ou se você quiser até, às vezes você tem vergonha de perguntar aí nos comentários, você pode perguntar diretamente para mim, lá nas minhas redes sociais, no Instagram, no Telegram, no Face, ou no WhatsApp também, ok? Eu tenho aí as minhas redes sociais que você pode também tirar sua dúvida, fazer a sua pergunta, sugerir temas. Eu queria que você abordasse esse tema que eu tenho dúvidas. Deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender, tá bom? Nós estamos estudando o Catecismo da Igreja Católica, estamos estudando os 7 sacramentos. Já estamos aí, terminamos o sacramento da confissão, agora estamos no sacramento da ordem. Hoje nós vamos estudar o parágrafo 1539 do nosso catecismo. Se você quiser abrir aí no catecismo para me acompanhar, é o parágrafo 1539. O título é O Sacramento da Ordem na Economia da Salvação, ou seja, desde lá do Antigo Testamento. Lembrando, gente, que o sacramento da ordem, todos os 7 sacramentos foram instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo, no Novo Testamento. Mas o Antigo já nos dá algumas pistas. É o que a igreja chama de prefiguração dos sacramentos. E o sacramento da ordem também é assim. O sacramento da ordem é um sacramento que é oferecido àqueles que largam tudo para poder servir a Deus e a igreja, deixam de se casar, os sacerdotes, os bispos, para poder ficar 100% para a igreja, ok? Então vamos aí, o sacerdócio na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento, já tinha uma prefiguração do sacerdote, que para nós hoje são os nossos padres, ou presbíteros, que é a palavra correta. Então vamos ver o que diz o nosso catecismo e a gente vai conversando e explicando o sacerdócio na antiga aliança, ou seja, no Antigo Testamento. Diz assim: o povo eleito, ou seja, o povo de Israel, foi constituído por Deus, então foi Deus quem escolheu Israel para ser o seu povo, da qual vai nascer o Messias, como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 19, no versículo 6, e no profeta Isaías, capítulo 61, versículo 6.
Esses textos, gente, eu peço para você anotar e dar uma lida em casa, porque aqui eu não tenho como ler por causa do tempo. Então, Êxodo capítulo 19, versículo 6, Isaías 61, versículo 6. Então, lá desde o Antigo Testamento, Deus escolheu Israel e falou para eles: vocês serão uma nação santa. A palavra santo quer dizer separado. Por quê? Eu escolhi vocês e eu sou santo. Tanto que lá no Levítico está escrito: sede santos como eu, Deus, sou santo. E vocês serão um reino de sacerdotes. Do meio do povo, Deus vai chamar aqueles para ser sacerdote. Araão, irmão de Moisés. A gente vê vários sacerdotes judeus, que era uma prefiguração do nosso sacerdócio católico, ok? Mas dentro do povo de Israel, Deus escolheu uma das 12 tribos. Lembrando, gente, as 12 tribos de Israel são os 12 filhos de Jacó, que Deus mudou o nome para Israel. Desses 12 filhos de Jacó, que são as 12 tribos de Israel, no Novo Testamento vai suceder os 12 apóstolos, que é a igreja. Por isso que a igreja é apostólica, porque vem dos 12 apóstolos. Por isso que quando Judas morreu, os apóstolos escolheram Matias, São Matias, porque tinha que ser 12, por causa das 12 tribos de Israel. Deus escolheu a tribo de Levi. A tribo de Levi é a tribo dos sacerdotes, reservando-a para o serviço litúrgico. Olha que coisa interessante. Números capítulo 1, versículos 48 a 53. O serviço litúrgico era o quê? Era o que os judeus faziam. Por exemplo, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano para oferecer um sacrifício a Deus. Hoje na Santa Missa são os nossos sacerdotes que oferecem a Deus o sacrifício de Cristo perpetuado na Santa Missa. Ok? Deus mesmo é a sua herança. Olha que coisa bonita. Josué capítulo 13, versículo 33. Onde nós estávamos. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Êxodo capítulo 29, versículos de 1 a 30 e Levítico, versículo 8. Então, você vê lá que tinha uma consagração. Não é qualquer um. Por isso, gente, que o sacerdote, ele tem que ser um sacerdote preparado, que tenha vocação. Então, por isso que nós temos que rezar muito pelos nossos sacerdotes. Tem muito pouco padre. Tem gente que acha que tem muito padre, mas não tem não. Principalmente aqui no Brasil. O Brasil é muito grande. Tem lugares que os padres vão uma vez por mês. Por isso que Jesus diz lá no Evangelho de São Lucas: a messe é grande. O que é a messe? É a igreja. Mas os operários são poucos. Rezai para que Deus mande operários para a vossa messe. Então, nós temos que rezar muito pelas vocações sacerdotais, para que Deus mande muito mais sacerdotes, porque sem sacerdote não tem Eucaristia, não tem a missa, não tem confissão, não tem unção dos enfermos. Está vendo? Por isso que no Antigo Testamento tinha a consagração e também no Novo Testamento tem a ordenação. O bispo também ordena os sacerdotes com aquele ritual de impor as mãos, como está lá na Sagrada Escritura, ok? Os sacerdotes são aí constituídos para intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Hebreus capítulo 5, versículo 1. Então, o sacerdote judeu, ele oferecia em nome dele, do povo, um sacrifício a Deus. Aí era um cordeiro, era um animal qualquer, no templo, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Esse era o sacerdócio judeu.
Esse é o parágrafo 1539. Então já era uma prefiguração do sacerdócio de Cristo. 1540 agora. Instituído para anunciar a palavra de Deus. Malaquias capítulo 2, versículos de 7 a 9. Então, primeira coisa que o sacerdote era ordenado era para pregar a palavra de Deus. Por isso que na Igreja Católica é a mesma coisa. Quando o padre é ordenado, o bispo leva para ele o quê? O evangelho. Por quê? Porque ele vai pregar a palavra. Por isso que o sacerdote tem que fazer homilia na missa. Só ele pode ler o evangelho, o diácono também. Mas a homilia, por que o padre tem que fazer homilia? Porque ali é o próprio Cristo. O padre ali atua na pessoa de Jesus Cristo. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Então, anunciar a palavra de Deus e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração. Então, os padres, os nossos padres, assim como eram os sacerdotes lá do Antigo Testamento, eles tinham que pregar a palavra, oferecer a Deus sacrifício, que é a Santa Missa. Por isso que a missa é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Mesma coisa do Antigo Testamento, é o Novo Testamento, é a Santa Missa. Por isso que é 1 hora, meia hora liturgia da palavra, meia hora liturgia eucarística. E também a oração. Então, gente, por isso que o padre tem que rezar muito. Todos os sacerdotes têm que ser exemplos de oração. Porque o padre que não reza, ele não vai dar frutos nem para a comunidade, nem para o seu próprio sacerdócio. Primeiramente, que ele é muito tentado. O que mais o demônio quer é acabar com os nossos sacerdotes. É só você ver a mídia. As coisas boas que os padres fazem, ninguém fala. Agora, o padre escorregou um pouquinho, a mídia já cai em cima. O padre está fazendo isso, o padre está fazendo aquilo. Só pejorativo. Já perceberam isso? Nas novelas? É só padre beberrão, que não quer saber de Deus, que não... Você já viu nas novelas um padre que reza? Você não vê. Não, é só um padre que bebe, que fuma, que joga, ou que larga a batina para casar com mulher. Então, gente, hoje os nossos sacerdotes são vistos assim. Então, o sacerdote que não reza, então por isso que o catecismo está dizendo, o sacerdote, assim como no Antigo Testamento, tem que ser um homem de oração. Senão ele sucumbe diante, porque não é fácil ser sacerdote. Cuidar de uma paróquia, cuidar de uma congregação, porque tem os padres de congregação e tem os padres diocesanos. Não é fácil, gente. Aqui na matriz a gente vê. Não é fácil cuidar de uma paróquia. Só dia de domingo são 4 missas para o padre celebrar. Esse sacerdócio continua, não obstante, impotente para operar a salvação, ou seja, ele não tem autoridade para levar ninguém à salvação. Essa salvação é só Jesus Cristo. Tá vendo? Continuando aí. Precisa, por isso, repetir sem cessar os sacrifícios e não é capaz de levar a salvação definitiva, que é só Cristo. Hebreus capítulo 5, versículo 3, Hebreus 7, 27, Hebreus 10, de 1 a 4. Que só o sacrifício de Cristo deveria operar. Então, os sacrifícios do Antigo Testamento eram só uma prefiguração do sacrifício de Cristo. Então, aqueles sacrifícios lá do Antigo Testamento não salvavam ninguém. Era uma preparação para o verdadeiro e único sacrifício, que é o sacrifício de Jesus na cruz. Esse é o parágrafo 1540. O 1541 diz assim: entretanto, a liturgia da igreja vê no sacerdócio de Araão, irmão de Moisés. Então Moisés não era sacerdote, mas Araão era, porque Moisés era gago. Por isso que Moisés não tinha o dom da fala, da palavra, porque ele era gago, diz o livro do Êxodo.
no serviço dos levitas e na instituição dos 70 anciãos, que está lá em Números, capítulo 11, versículos 24 e 25. Prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Então, aqueles 70 anciãos, que Moisés escolheu lá no Antigo Testamento, que está lá no livro de Números, já era uma prefiguração dos nossos bispos, que são sucessores dos apóstolos, assim como o Papa é sucessor de Pedro. Por isso que Jesus escolheu os apóstolos, para continuar. Por isso que a igreja ensina que a igreja ela não é uma continuação do judaísmo, não. Ela sucede o judaísmo, senão ela seria uma seita judaica. Por isso que a igreja, no começo, por exemplo, eliminou a circuncisão, porque os cristãos que vieram do judaísmo, eles queriam que a gente passasse pela circuncisão. A igreja bateu o pé e falou que não, principalmente São Paulo. Não, senhor, só basta a fé e o batismo. Jesus falou, a fé e o batismo é que salva, não é a circuncisão. Senão a gente vai voltar lá para o Antigo Testamento de novo. Nós não somos judeus, nós somos cristãos. Então a igreja não é uma continuação do judaísmo, ela é uma sucessão, é diferente. Tá? Isso prova que Jesus era judeu, rompeu com a religião judaica e fundou o cristianismo, fundou a igreja, está lá em Mateus 16. Assim, no rito latino, a igreja reza no prefácio consecratório da ordenação dos bispos. Então, para ordenar os bispos, a igreja diz, isso aqui nós já lemos na próxima aula, mas eu só vou passar rapidamente. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por vossa palavra, estabelecestes leis na igreja, escolhestes desde o princípio um povo santo, descendentes de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes, e jamais deixaste sem ministros o vosso santuário. O santuário quer dizer lugar sagrado, ou seja, a igreja. Então, para ordenar um bispo, se lê essa palavra. Na ordenação dos presbíteros, a igreja reza, ou seja, nos padres. Assisti-nos, Senhor Pai Santo, já no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo à frente Araão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes destes colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, ou seja, o Espírito Santo, né? Que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão a plenitude concedida a nossos pais, para que o serviço dos sacerdotes segundo a lei fosse suficiente para os sacrifícios do tabernáculo. É quando ainda não tinha o templo. Então, era o tabernáculo de Deus. E para a ordenação dos diáconos, a igreja professa: ó Deus Todo-Poderoso, fazeis crescer a vossa igreja para a edificação do novo templo. Constituístes 3 ordens de ministros para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. Então, as 3 ordens que a igreja ordena: diácono, presbítero, padre e o bispo. Ok? Agora nós vamos para o Novo Testamento, que é o que nos interessa. O único sacerdócio de Cristo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o único sacerdote é Jesus Cristo. Os padres são ministros de Jesus. O único sacerdote, o único mediador, a ponte entre Deus e o homem é Cristo. Então, os nossos sacerdotes, eles são simplesmente ministros de Jesus, que Jesus colocou ali para guiar o povo de Deus, a Santa Igreja. Mas o único sacerdote é Cristo, ok? Parágrafo 1544 diz assim: todas as prefigurações do sacerdócio da antiga aliança, do Antigo Testamento, que nós já vimos, encontraram seu cumprimento em Cristo Jesus.
tudo, gente, do Antigo Testamento se cumpriu em Cristo. É o que eu sempre falo, a gente está estudando o Antigo Testamento, eu estou explicando isso. Qual é o sentido do Antigo Testamento, que é que ele chama de Antiga Aliança? Preparar os caminhos do Messias, de Jesus Cristo. Então, quando Jesus vem, como diz São Paulo, é a plenitude dos tempos. Aí se cumpre o Antigo Testamento. Então, agora nós estamos vivendo o quê? O Novo Testamento. Então, todas aquelas prefigurações, inclusive os sacerdotes, também era uma prefiguração do sacerdócio de Cristo. E aqui o Catecismo vai citar o texto que eu já citei antes. O único mediador, mediador quer dizer a ponte, que liga o homem a Deus. Por quê? Por que só Jesus é o mediador? Ninguém pode ser o mediador, nem Maria, nem ninguém. Porque o único mediador é Cristo, a ponte que liga o homem a Deus. Com o pecado original, essa ponte se rompeu. O homem não tinha mais acesso a Deus por causa do pecado, por isso que o céu estava fechado. Então agora veio a ponte, o pontífice, Jesus Cristo. Porque ele é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Então ele pode fazer essa ligação do homem a Deus. Por isso que a igreja ensina que a Virgem Maria, os anjos e os santos, eles não são mediadores paralelos a Jesus, não. Eles atravessam a ponte, mas eles não são a ponte. Maria, os anjos e os santos atravessam a ponte até Deus. Pega os nossos pedidos, atravessa a ponte que é Cristo e chega até Deus. Eles não são a ponte. Deu para entender? Ninguém pode ser a ponte, o pontífice, o mediador. É Cristo. Só que Nossa Senhora, os anjos e os santos, eles atravessam a ponte, intercedem por nós através de Jesus Cristo a Deus. Tanto que, se você reparar em todas as missas, como que termina as orações? Por Cristo Senhor nosso. Repara para você ver, você que vai à missa todo domingo. Todas as orações que o padre faz, ele termina: por Cristo Senhor nosso, amém. Repare para você ver. Scott Hahn explica isso, e ele era protestante. Ele que batia na Igreja Católica, ele se converteu, ele explicava isso. Todas as orações na missa terminam por Cristo Senhor nosso. Se não tiver o aval de Cristo, nenhuma oração tem sentido, nenhuma oração vale. Até quando a gente pede para um santo, tem que passar pelo aval de Jesus. Então, olha o que o Catecismo está dizendo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. Depois você lê lá. Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis capítulo 14, versículo 18. É considerado pela tradição cristã como uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, único, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 5, versículo 10, Hebreus capítulo 6, versículo 20. Santo, inocente e imaculado. Imaculado quer dizer o quê? Sem pecado. Por isso que a carta aos Hebreus vai dizer: Jesus viveu tudo o que nós vivemos, menos o pecado. Hebreus 7,16. Então aquele Melquisedeque lá do Antigo Testamento, está lá em Gênesis, é uma prefiguração de Cristo. Você pode ver que ele aparece assim do nada e desaparece do nada. Isso quer dizer o quê? Ele não tem genealogia, como Cristo também não tem. Ele é o sacerdote do Deus Altíssimo, diz lá o Gênesis. Então é o próprio Jesus. E ele oferece o que a Abraão? Ele encontra com Abraão e ele oferece o que para Abraão? Pão e vinho. Corpo e sangue de Cristo, tá vendo? Já era uma prefiguração da Eucaristia. Que com uma única oferenda levou à perfeição e para sempre os que ele santifica. Hebreus 10, 14. Isto é, pelo único sacrifício de sua cruz. Isso aqui eu tenho que explicar para você entender.
O Lutero, ele dizia, ele não acreditava na missa, ele achava que a missa era uma invenção da igreja por causa disso. Ele lia essa parte aqui e ele falava: o sacrifício de Cristo na cruz é único, então não tem por que a gente fazer isso na missa, toda a missa. Por isso que ele não acreditava no sacrifício da missa. E ele rompeu com a igreja e brigou com a igreja, né? Ele colocou lá aquelas teses dele lá. Ele usava, né, esse texto aqui de Hebreus e ele falava isso, né, que não tem valor a missa. Por quê? Porque Jesus já realizou o único sacrifício na cruz por nós. O que a igreja ensina? Com certeza, Jesus, o único sacrifício de Cristo é verdade, é único. O sacrifício de Cristo não é repetido na missa. Se fosse repetido, estava errado, claro. Ninguém pode repetir o sacrifício de Cristo, mas não é isso que a igreja diz. Está vendo como que uma meia-verdade é pior do que uma mentira? A pior coisa que tem, gente, é uma meia-verdade. A igreja nunca ensinou que a Santa Missa é um outro sacrifício de Cristo. Não, claro que não. O sacrifício de Cristo é único. O que a igreja ensina? É o mesmo sacrifício. Não é repetição, é presentificação. É uma coisa que o único sacrifício de Cristo acontece ali naquele momento da missa. Mas não é repetição, é o mesmo sacrifício que é feito uma só vez. Aí você pode me perguntar, mas isso não pode, porque o sacrifício de Cristo foi há 2000 anos. Para nós foi há 2000 anos, porque nós estamos presos no tempo. Agora, para Deus não existe o tempo. Para Deus não existe passado, nem presente, nem futuro. Tanto que Jesus vai dizer: fazer isto em memória de mim. Mas essa memória não é uma coisa do passado, é tornar presente. Tanto que ele fala: todas as vezes que comeres deste pão e beberes deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo. Só que se recordar, gente, não é voltar ao passado, é presente. Por que isso? Para que a gente possa participar do sacrifício de Cristo. Então, em cada missa, nós participamos do único sacerdócio de Cristo, que é único. E o padre ali, na pessoa de Jesus, ele oferece o sacrifício. Por isso que nós leigos não podemos celebrar a missa. Porque eu não tenho autoridade para poder oferecer aquele sacrifício em nome de Cristo. O padre tem, porque ele foi ordenado, é o sacramento da ordem. As mãos dele são ungidas para isso. Para também fazer a consagração, ou seja, transformar a hóstia e o vinho no corpo e sangue de Cristo, que só tem na Igreja Católica. A ceia que os nossos irmãos protestantes fazem, sem querer criticar, não é crítica, eu só estou colocando os fatos, não é o corpo e sangue de Cristo, é simplesmente, aí sim, é como eles dizem lá, é só uma memória, é só uma lembrança, é um símbolo, como eles dizem, realmente. Para nós não, para nós é o sacrifício de Cristo e se torna corpo e sangue de Cristo. Entenderam? Então não é repetição, é presentificação. Porque para Deus não existe tempo, não existe presente, passado e futuro. Para Deus tudo é presente. Deus é um instante que não passa, diz um teólogo. Então para Deus tudo é presente. A Bíblia diz bem claro, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos como se fosse um dia. Então esse é o parágrafo 1544. O 1545 vai continuar nessa mesma linha. O sacrifício redentor de Cristo é único. O próprio catecismo está reconhecendo que o sacrifício de Cristo é único, não pode ser repetido. Realizado uma vez por todas. O catecismo está dizendo que é isso mesmo, está correto. Então o Lutero não estava totalmente errado, ele só, infelizmente, não entendeu a outra parte. Ele achava que era repetição, não é. É presentificação, é diferente. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da igreja, ou seja, na Santa Missa.
Acabei de explicar. O que eu expliquei, o catecismo está explicando. É isso que o Scott Hahn, naquele livro Banquete do Cordeiro, que todo católico tem que ler, pena que eu não trouxe aqui para mostrar. Esse é um livro de cabeceira do católico. Ele se converteu como pastor assistindo à missa. Ele era doutor em Bíblia. Ele era doutor em Apocalipse. Então, quando ele entendeu isso, ele se tornou um grande católico. Scott Hahn, digita o nome dele aí que você vai ver o testemunho dele na internet. Depois ele escreveu aquele outro livro, Todos os Caminhos Levam a Roma, contando a conversão dele e da mulher dele. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Então, Cristo também é o único sacerdote. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, ou seja, dos sacerdotes, dos padres, não é? Sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Acabei de falar. Então, o padre, os bispos, o papa, eles são ministros de Deus. Eles não são Jesus. Eles são ministros de Jesus. O único sacerdote é Jesus Cristo. Mas por que eles têm poder para poder celebrar todos os sacramentos, por exemplo? Para abençoar. Por quê? Porque através de Cristo, eles não são Cristo, mas através de Cristo, eles podem fazer. No nome de Cristo, no poder de Jesus Cristo. Entenderam? Esse é o parágrafo 1545 do nosso catecismo. Ok? Agora vamos para o parágrafo 1546. Duas participações no sacerdócio único de Cristo. Cristo é o sumo sacerdote e único mediador, já explicamos, a ponte, pontífice. Fez da igreja um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Então, gente, por isso que eu falo, a gente não pode ficar só com a cabeça, a gente tem que ficar também com o corpo, ou seja, com a igreja. Não basta crer em Cristo. Olha o que ele está dizendo aqui. Cristo é o único mediador, mas fez da igreja, que é o corpo de Cristo, da qual nós somos membros pelo batismo, um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Apocalipse 1:6. Toda a comunidade dos fiéis, então o católico é um ser comunitário. Por isso que eu venho falando, o católico ele não pode ficar dentro de casa. Eu rezo em casa. Não, senhor. É válida a oração em casa? É válido. Mas a oração na igreja é muito mais poderosa. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. A união não faz só açúcar, gente. A união faz a força. Uma oração é poderosa, 10 é muito mais, 2.000 é muito mais. Por isso que nós temos que ir para a comunidade, ir para a igreja. É tal como sacerdotal. Então nós participamos do sacerdócio de Cristo. Quando nós participamos ali da congregação, a gente não deixa de participar, mesmo a gente não sendo nem ordenado. Eu não sou padre, mas quando você está ali na Santa Missa, você está participando do sacerdócio de Cristo, porque você está em união com Cristo, é o que a igreja chama de comunhão dos santos. É a igreja da terra, do purgatório e do céu, que é uma igreja só. Os fiéis exercem um sacerdócio batismal pelo batismo. Por isso que a gente tem que ser batizado. Quem não é batizado não pode até participar, mas não pertence à igreja. Para você pertencer à igreja, você tem que ser batizado. Por meio de sua participação, cada qual segundo a sua própria vocação. Olha que bonito. Eu não sou padre, eu sou leigo. Mas ali na igreja eu também participo do sacerdócio de Cristo. Eu não sou sacerdote, mas eu estou em comunhão com o sacerdote que é Jesus Cristo. Está vendo que bonito? Na missão de Cristo. Por isso que a igreja ensina. Nós somos batizados, nós somos missionários. Para levar a palavra também. Não é só o padre, não é só o diácono.
Nós leigos também temos que levar a palavra. Sacerdote, profeta e rei. Então Jesus Cristo é sacerdote, profeta e rei. É pelos sacramentos do batismo e da crisma que os fiéis são consagrados para ser um sacerdócio santo. Olha que coisa bonita, gente. Então, eu já falei isso aqui várias vezes. A crisma não é brincadeira, não é para mostrar para os outros que você crismou, mas é para você continuar trabalhando na igreja, para você pregar a palavra, para você ser um missionário. A crisma, você se torna um soldado de Cristo. No batismo, você recebe o Espírito Santo, mas na crisma ele aflora muito mais, para você dar testemunho de Jesus lá no mundo, no seu trabalho, na sua casa, na sua família, aonde você estiver. Jesus foi bem claro, né? Aquele que não me testemunhar diante dos homens, tiver vergonha de mim, eu vou ter vergonha dele. Se você tem vergonha de anunciar Jesus Cristo, ele vai ter vergonha de você no juízo final. Isso é forte. Último parágrafo de hoje, gente, 1547. O sacerdócio ministerial ou hierárquico, aí agora já está falando da hierarquia da igreja, o clero, dos bispos e dos presbíteros, ou seja, do padre, né? E o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual a seu modo, do único sacerdócio de Cristo, já expliquei, cada um na sua vocação, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um para o outro. Então tem diferença entre o clero e os leigos. Eu sou um leigo. Eu não posso fazer as mesmas coisas que um padre faz. Eu não posso celebrar a missa, eu não posso celebrar a confissão, eu não posso abençoar a casa. O padre pode tudo isso. Em que sentido? Enquanto o sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito. Então, nós somos batizados e crismados para quê? O catecismo diz aqui. Para viver de fé. Então, a minha vida tem que ser na fé do Cristo e da igreja. Da esperança e da caridade. São as três virtudes da teologia. Fé, esperança e caridade, ou seja, amor. Quem não ama, não vai para o céu. Diz São Paulo lá na Carta aos Coríntios, capítulo 13. Vida segundo o Espírito. Está lá na Carta aos Gálatas e aos Romanos. Nós temos que viver segundo o Espírito Santo, não como a carne. A carne quer dizer natureza humana, ou seja, os nossos pecados. O sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum, refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. Por quê? Porque os padres, os bispos, eles são ordenados para servir o povo, a comunidade, não para servir eles. Entenderam? É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir a sua igreja. Então, por isso que a igreja está aí até hoje. Que a igreja chama de sucessão apostólica. Através da sucessão apostólica, a igreja continua o seu trabalho de evangelização. Muito bonito isso. Por isso é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. Então, por que o Papa chegou até aqui? Por que os bispos chegaram até aqui? Por que os padres e os diáconos chegaram até aqui? Por causa da ordenação. Uns foram ordenando outros, morriam e iam ordenando outros até que chegou até nós. É o que eu já falei, é o que nós chamamos de sucessão apostólica, que só tem na Igreja Católica e na Igreja Ortodoxa. Né? Os protestantes perderam isso porque Lutero rompeu com a Igreja. Entendeu? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, podem colocar aí nos comentários ou lá nas minhas redes sociais,
que eu vou ter o maior prazer de responder. Mas não acabou, não. Na próxima aula retornamos, né, no 1548. O título é In Persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo cabeça. Então nós vamos explicar melhor como que funciona isso. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.